Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nilton Conigeiro, esse é o nosso canal no YouTube. Quero agradecer a Deus, a todos vocês que estão se inscrevendo em nosso canal e pedir que você que ainda não é inscrito, que você possa fazê-lo. Assim, juntos nós levaremos a gloriosa palavra de Deus aonde quer que ela alcance. Queremos compartilhar com vocês o primeiro capítulo da Epístola de Tiago, versículo 19 ao versículo de número 27, para a glória de Deus. Nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo somente ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Estaremos orando para que Deus, através do seu Santo Espírito, possa iluminar os nossos entendimentos para compreender esta palavra. Querido Deus, queremos te louvar, exaltar e bendizer o teu santo nome. E queremos te pedir, Senhor, neste momento, que através do teu Espírito Santo, o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento para compreender esta palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, este capítulo 1 da Epístola de Tiago, ele fala o seguinte: como o homem ele pode receber a palavra, versículo 19 a 21, ao mesmo tempo, ele também aprende a palavra e obedece, versículo 22 a 25, e também servindo de uma forma religiosamente correta, versículo 26 ao versículo 27. Na verdade, nós vemos que, nesse período em que foi escrito esta epístola, havia pelo menos 5 homens com esse mesmo nome de Tiago, o qual a própria palavra faz menção, e nós vamos entender que essa epístola ela é escrita pelo Tiago, irmão do Senhor. Para nós entendermos como foi isso, nós vamos voltar aqui à nossa Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, inicia-se depois da morte de Estevão, uma grande perseguição. Capítulo 8, verso 1 diz: também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim, todos foram dispersos pela terra da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Esse Tiago, irmão do Senhor, ele não fazia parte do colégio apostólico, segundo a história, ele veio aos pés do Senhor depois que o Senhor Jesus havia ressuscitado, e, ao mesmo tempo, quando nós lemos Atos 8, falando a respeito dessa grande perseguição, houve essa separação do povo, ou melhor, se espalharam por todas as partes da terra, saíram dos termos de Jerusalém, mas tudo isso também era plano de Deus, porque o Senhor Jesus disse a eles que eles seriam testemunhas, tanto em Samaria como
Judéia até os confins da terra. Tudo tem um plano específico por Deus. E nós vemos que Tiago, ao mesmo tempo, ele se destaca, após a morte do Senhor Jesus, a respeito da liderança da igreja. Quando Pedro ele é preso em Atos capítulo 12, vocês podem acompanhar aí Atos capítulo 12, Pedro ele é preso, depois ele é solto, e Tiago ele começa a liderar a igreja. Ele tem a participação no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, no primeiro concílio de Jerusalém. Ele tem a sua participação já juntamente com os demais apóstolos que estavam ali. Nessa grande perseguição de Jerusalém, nós vamos ver que o primeiro Judas, melhor, Tiago, o primeiro Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, ele já foi morto à espada por Herodes. Está aqui Atos capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, versículo 1, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o matar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E com essa situação toda, nós vemos que esse Tiago realmente é o irmão do Senhor, e não os demais Tiagos que a própria história faz menção. Agora, voltando aqui para a epístola propriamente dita, nós vamos entender que quando Tiago ele escreve esse capítulo, esses 5 capítulos, melhor dizendo, é uma base, especialmente o capítulo 1, de todos os demais 4 capítulos que irão seguir. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, ou deixar que a raiva tome conta do seu coração. Logo no capítulo 1 dessa mesma epístola, nós vamos ver que esse Tiago, irmão do Senhor, ele faz o seguinte, ele escreve as 12 tribos que andam dispersas. Essas eram as tribos, as 12 tribos de Israel, que estavam espalhadas por causa daquela perseguição que nós já lemos sobre isso. E não somente ele escreve para esses irmãos judeus espalhados, mas ele também faz menção para os irmãos que se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que realmente servem a Deus. Aí ele diz que nós não devemos simplesmente falar de uma forma assim desacerbada, falar diretamente, sem pensar. Nós devemos de estar sempre prontos, primeiramente, para ouvir, né? Apto para ouvir e tardio para falar. Tardio também para se irar. Não devemos colocar o sol sobre a nossa ira, porque quando o homem ele deixa com que a ira fale mais alto ao seu coração, logo o próprio inimigo é quem toma a decisão por ele, que fala através dele, não o fruto do Espírito, não a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a recomendação de Tiago sobre esse assunto. No versículo 20 ele diz, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A Bíblia diz que o verdadeiro cristão ele deve ser manso, humilde e aguardar com paciência a resposta soberana que vem da parte de Deus. Não deve, portanto, tomar ali o seu pensamento coberto de ira, coberto de raiva. No versículo 21, ele diz, por isso, rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. O que nós entendemos com isso? Nós devemos, conforme o conselho dele, rejeitar toda a imundície, toda a poluição mental, aquilo que realmente nos atrai através das concupiscências carnais, tudo aquilo que vem confrontar contra o Espírito Santo de Deus,
toda a imundícia e também a superficialidade da malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. O nosso coração tem que estar sempre pronto para receber aquela palavra que foi enxertada. Como enxertada? Essa figura aqui enxertada é realmente aquilo que parece uma planta, quando ela é enxertada em uma outra, para que ela venha produzir fruto e frutos dignos de arrependimento. A palavra enxertada, através de quem? Através do próprio Espírito de Deus, o qual coloca essa palavra em nosso coração e nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo, né? Versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nós vamos entender que tanto o final do versículo 21, como o versículo de número 22, primeiramente ele fala que esta palavra ela pode nos salvar, né? A palavra de Deus ela é poderosa para fazer com que nós venhamos ser salvos através do conhecimento e do poder do Espírito Santo em nossa vida. E nós devemos ser cumpridores desta palavra, e não somente ouvintes, enganando-nos com falsos discursos. É interessante quando nós observamos que uma grande parte dos nossos irmãos, até mesmo na fé, como tem facilidade de esquecer tudo aquilo que é pregado em culto, seja de ensino, seja num culto público. Parece que quando termina o culto, ninguém se lembra mais daquilo que foi pregado. Isso é uma facilidade muito grande e, ao mesmo tempo, é um erro muito grande da nossa parte, porque nós temos que ser cumpridores da palavra e não somente ser ouvintes da palavra, deixando com que a palavra não venha surtir efeito em nossos corações e até mesmo se enganando com falsos discursos, porque acabou o discurso, acabou tudo, ninguém se lembra de mais nada. 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, quer dizer, não vale a pena simplesmente ouvir a palavra, mas ouvir e cumprir a palavra, né? Temos que cumprir. Porém, aquele que é ouvinte da palavra e não cumpridor, olha o que o versículo diz, é semelhante ao homem que contempla o espelho o seu rosto natural. Lembrando que o espelho naquela época era aquele metal polido, que não tinha uma imagem exata daquilo, né, da aparência daquele que olhava para ele, e nós vemos que essa parte que Tiago diz é comparado realmente ao espelho, é confuso. Então nós temos que guardar a palavra de Deus em nosso coração de uma forma profunda, maravilhosa, e aplicar essa palavra. Porque se nós ouvir e não aplicar essa palavra também, verdadeiramente nós não estamos guardando ela em nosso coração. É comparado, sim, a esse espelho que quando você contempla, você vê, e depois você se esquece daquela imagem que você contemplou, né? Versículo 24. Porque se contempla a si mesmo, né, através daquele espelho, então se contempla, então vai-se e logo se esquece de como era. Fugiu da imagem, fugiu do pensamento, não se lembra mais de nada. É bem comum isso nos dias de hoje. É bem comum as pessoas se esquecerem de tudo aquilo que foi pregado ou que foi ensinado na casa de Deus. 25. Aquele, porém, que atenta bem, aquele que presta atenção, aquele que guarda em seu coração, aquele que atenta bem, para a lei e perfeita a palavra de Deus em seu coração, é perfeita de uma forma tão profunda, tão maravilhosa, nisto persevera. Ele mesmo persevera na sua palavra, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor ou cumpridor da obra. Este tal será bem-aventurado em todo o seu feito. É interessante quando ele fala sobre essa questão de guardar a palavra de Deus, que é a nossa base. Nossa base. Eu sempre digo que o cristão, ele é comparado a uma árvore.
toda árvore ela é plantada na terra. O cristão, o verdadeiro cristão, ele é plantado de cabeça para baixo. De que forma? As suas raízes estão no céu. As suas raízes têm que estar na presença gloriosa de Deus e não no sistema mundano, corrompido e perverso que atua ao contrário da palavra de Deus nos dias e na terra em que nós estamos vivendo, né? 26 diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Ela não tem fundamento, ela não tem estrutura. Por quê? Se alguém diz que é religioso, e essa questão de ser religioso não está simplesmente ligada a frequentar um templo religioso, a até mesmo ofertar dentro da casa de Deus, a portar uma Bíblia. A religião perfeita vai muito mais do que essa prática, que ela também é boa, mas ela não se completa. Ela só se completa quando realmente nós aplicamos aquilo que realmente a palavra de Deus quer que nós venhamos fazer. Então, se alguém entre vós cuida ser religioso, não refreia a sua língua, fala de tudo e de todos, não modera suas palavras. Lembra daqueles versículos anteriores que nós acabamos de ler, que nós devemos de ser tardio para falar, apto sempre para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, a religião desse realmente ela é vã, porque ela fala demais, fala sem pensar, e até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, né? Versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. 2 pontos. Pode ver que na tua Bíblia tem 2 pontos aí também. E qual é essa religião pura, imaculada para com Deus, o Pai? Visitar os órfãos e as viúvas, olha aí, nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Nós vemos que a corrupção do mundo, ela atua de uma forma tão grande, tão terrível, e a palavra de Deus ela vai contra, a vontade de Deus vai contra esse sistema. Ela abrange muito mais do que simplesmente se reservar a um culto, simplesmente estar com a sua consciência ali, frequentando o culto. Nós temos que aplicar a palavra de Deus. Nós temos que viver realmente aquilo que estamos ensinando, pregando a palavra e, ao mesmo tempo, aplicar a sua palavra. O amor ao próximo tem que estar em nossos corações. Não adianta nós dissermos que amamos a Deus se nós aborrecemos ou odiamos nossos irmãos. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações. Que nós venhamos procurar aplicar essa religião pura e imaculada para com Deus o Pai. Sempre observar essas oportunidades de visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esse irmão Tiago, apóstolo Tiago, por ser um grande evangelista, segundo a história, relata a respeito dele que ele era um homem de oração, extrema oração a Deus. Ele vivia constantemente no templo de Jerusalém, orando a Deus. Segundo a história, os seus joelhos eram comparados como joelhos de camelo, de tanto orar e interceder pelo povo judeu. Ao mesmo tempo, ele inicia-se ali na igreja de Jerusalém no ano 44, e depois ele acaba sendo martirizado no ano de número 62. Segundo a história, os próprios judeus o lançaram de cima do telhado do templo, aonde naquela queda ele não morreu, e ele foi apedrejado pelos sacerdotes daquela época, e ao mesmo tempo uma outra pessoa, um lavrador, ele acaba matando Tiago a pauladas. Então, este foi o fim deste apóstolo tão extraordinário, esse servo de Deus, como ele mesmo se identifica no capítulo 1, versículo 1, servo de Deus
irmão do Senhor, o qual deixou essas palavras para a nossa meditação de uma forma tão maravilhosa e tão poderosa. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos orar a Deus, pedir para que o Senhor nos coloque em nosso coração, a cada dia mais, esse desejo de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a sua palavra, de guardar o seu testemunho e também de aplicar no nosso dia a dia o cuidado com aquelas pessoas que necessitam da nossa ajuda, que necessitam das nossas mãos estendidas para ajudar e para abençoar, seja através de obra ou até mesmo da própria palavra da parte de Deus. Queremos orar a Deus em nome de Jesus. Querido Deus e querido Pai, te louvamos e te pedimos a tua bênção, Senhor, por cada vida, Senhor Jesus. Venha derramar, Senhor, em nossos corações o teu temor, para que nós não venhamos ser simplesmente ouvintes da tua palavra, mas praticantes da tua palavra, Senhor. Derrama a tua bênção sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que nesse momento, ó Pai, ouvem, Senhor, esta palavra, que eles não sejam simplesmente ouvintes, mas também cumpridores da tua palavra, da tua lei. Te louvamos e te damos graças por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus em Cristo os abençoe. Não esqueça aí de compartilhar esta palavra da parte de Deus para com aquele que você vê que realmente necessita, e também se inscreva em nosso canal e ative esse sininho para receber as nossas notificações. Que Deus em Cristo os abençoe grandissimamente, em nome de Jesus. Amém.